Pronto, gente, vamos falar agora da nossa querida política monetária, a mais importante de todas as políticas. É um pouquinho mais confuso para entender, mas eu vou tentar explicar de uma forma aqui que vocês vão pegar rapidinho. Vou aqui para o meu slide, me dá um segundo, pronto. Vamos falar da política monetária. A gente tem instrumentos da política monetária, que eu sei que até agora vocês já ouviram falar, que é o compulsório, ok? É o primeiro instrumento, ele é uma ferramenta na qual o Bacen lança a mão para também poder controlar a inflação, ok? Muito bem, o compulsório nada mais é do que um percentual que é estipulado para que as instituições financeiras tenham esse percentual sobre depósito à vista recolhidos do Bacen. Muito bem, quais os bancos que fazem o recolhimento de compulsório? Só bancos que captam depósito à vista, ok? Olha como a coisa agora vai encaixando e vocês vão tendo uma visão melhor de tudo. Tá? Então, é estipulado esse compulsório, digamos que atualmente ele está em 50%, ok? Nessas condições, 50% significa que todos os dias os bancos têm obrigatoriamente que recolher 50% dos depósitos à vista aos cofres do Bacen. E aí eles ficam com apenas 50% para poder emprestar, ok? Então, quanto mais alto esse compulsório for, menos dinheiro os bancos têm para emprestar, para crédito, ok? Esse compulsório, ele é alternativo, ele vai se alternando de acordo com a política monetária, tá? Então, ele pode ser aumentado, ele pode ser diminuído. Esse é o primeiro item, essa é a primeira ferramenta. Depois a gente tem o redesconto. O redesconto é o quê? É uma linha de empréstimos que existe no Bacen que pode ser emprestadas aos bancos que, por alguma necessidade momentânea de crédito, precisem desse empréstimo. Então, esse empréstimo tem taxa e prazo fixados. Então, há momentos em que essa taxa é alta e o prazo é curto, e há momentos em que essa taxa é baixa e o prazo é maior, é longo, ok? A ferramenta redesconto. E a outra ferramenta é o Open Market, que é onde acontecem a transação de títulos públicos, títulos do governo, que pode ser vendidos ou comprados. E quem faz essa atuação no Open Market é o Bacen, ok? Então agora a gente já tem mais claramente o que cada ferramenta da política monetária faz. Agora vamos ver aqui algumas considerações. Por exemplo, a taxa de juros, quando ela está muito alta, ela acaba desencorajando investimento em capital produtivo. As empresas tiram o pé do acelerador. Elas acabam esperando o melhor momento para investir. Assim como nós, pessoas físicas, também tiramos o nosso pezinho do acelerador, porque se eu vou comprar um carro, se eu vou comprar um bem parcelado, primeira coisa que eu vou olhar, quais são os juros que estão sendo praticados no mercado. Se ele está muito alto, eu falo, opa, acho que eu posso esperar um pouquinho mais, porque não é o momento de eu comprar um carro agora, ok? Então, tudo isso acaba reduzindo o consumo, ok? Com a redução do consumo, aí a gente vai ver como a inflação vai aumentando ou diminuindo, ok? Isso, taxa de juros muito alta, uma outra consideração é que ela reduz a confiança no país, né? Acaba encolhendo o PIB, que é o crescimento, ok? Já se a taxa está muito baixa, ela acaba representando um incentivo para a gente realizar negócios. Não só para a pessoa física, porque agora eu vejo, eu falo, bom, agora eu acho que eu consigo fazer um financiamento de um carro. Também para os agentes econômicos, ok? Eles vão atuar mais fortemente, começa a aumentar a confiança do consumidor em relação ao futuro. Mas também existe a questão do dinheiro ficar mais barato. E aí pode haver também um desestímulo de investimentos no país, ok? Não há um atrativo muito grande para o investidor estrangeiro aplicar no país. Então tem que haver um equilíbrio, sempre, um equilíbrio. Toda vez que o governo retira esse dinheiro do mercado, que ele enxuga a liquidez na economia, ele faz uso desses três instrumentos, ok? E com a menor oferta de dinheiro na economia, no mercado, a tendência será um efeito de alta nas taxas, ok? Por quê? Porque tem exatamente essa falta tem uma demanda maior, ok? A gente vai explicar isso num outro slide aqui. E do contrário, quando ele injeta dinheiro na economia, o efeito na taxa de juros praticada será de queda, tá? Tudo determinado pela oferta e pela demanda, tá bom? Então vamos conhecer aqui os dois tipos de políticas praticadas. A primeira, a política monetária expansionista.
Se eu estou falando expansionista, eu estou dizendo que está sendo injetado dinheiro na economia, está expandindo a economia, ok? É dessa forma que fica mais fácil para você raciocinar. Expansiva está expandindo, tá? Injetando dinheiro na economia. E aí existe a outra política, que é o outro lado, que é a restritiva ou contracionista. Ela atende esses dois nomes. Alguns chamam de restritiva, alguns chamam de contracionista. O próprio termo já diz, estou restringindo. É a retirada do dinheiro que está em circulação. São as duas pontas, ok? Então, o que é importante? Vamos pensar aqui. O governo, ele vai fazer a compra e venda de títulos públicos. Isso é o open market, a ação que ele vai tomar usando o open market, que é uma das ferramentas, ok? Então vamos pensar aqui, porque essa parte é a mais confusa, mas vocês vão entender. Quando o governo compra os títulos dele, que estão circulando já no mercado, a quantidade de dinheiro em circulação aumenta. Então, a maior oferta de recursos no mercado faz a taxa Selic cair, porque existe uma oferta no mercado. Pense comigo, quando o governo está comprando um título dele que está no mercado, ele está pegando o título e jogando dinheiro, certo? Quando ele vai vender títulos, o dinheiro no mercado fica mais escasso. Por quê? Porque ele está vendendo. Então, ele está dando o título e pegando o dinheiro para o caixa dele, recolhendo o dinheiro para o caixa dele. Isso faz, então, existir menos reais no mercado, ok? E, por consequência, a taxa Selic pode subir. Agora, uma coisa importante, ainda falando aqui do open market, o Banco Central, ele não emite esses títulos públicos, ele não é emissor dos títulos públicos, somente o Tesouro Nacional pode emiti-los, ok? O Bacen faz a compra e a venda desses títulos públicos com vistas a executar a política monetária, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide que eu resumo e que eu acho que é mais esclarecedor. Digamos que, foca aqui, hein? Foca aqui. Digamos que o dinheiro está saindo do mercado, olha a setinha para cá, e está indo para o governo, tá? Aqui eu estou dizendo Bacen por conta do Bacen fazer essa lógica de compra e venda, ok? Mas, na verdade, quem está atuando aqui por trás é o governo, tudo bem? Bacen é só o intermediário. Então, quando o mercado está sendo enxugado, está sendo retirado reais do mercado, a política é restritiva ou contracionista. Então, qual é a atitude do Bacen? Ele vende títulos, tira recursos do mercado, está restringindo a liquidez. Então, veja bem, se coloque no lugar do governo, é a forma mais fácil que você tem para guardar e entender isso. Eu sou o governo, ok? Eu tenho este título, eu coloco à venda, eu vendi para o mercado, eu dou o meu título e pego o dinheiro, ok? Então, para raciocínio, sempre se coloque no lugar do governo, que fica mais fácil entender, porque na hora da prova dá um nó, ok? Muito bem. Na mesma hora que ele está fazendo isso, porque ele está praticando uma política restritiva ou contracionista, ele vai aumentar a taxa de juros do redesconto e diminuir o prazo. Então, a taxa do redesconto, que é a outra ferramenta, na qual ele empresta dinheiro para os bancos, ele aumenta a taxa, diminui o prazo. Então, isso significa que há uma diminuição de demanda, os bancos vão pensar para tomar esse crédito. O crédito está caro, ok? E com o compulsório, ele pode aumentar a alíquota do compulsório. Então, ao invés de cobrar 30% que está cobrando, a alíquota vai para 60%. Então, tem uma restrição à quantidade de dinheiros que os bancos podem utilizar para crédito, ok? Nesse caso, aqui está o uso das 3 ferramentas, 1, 2, 3, no sentido de retirar recursos do mercado. Vai anotando, vai desenhando, ok? Que isso é importante. Aí, a outra política, digamos que o Bacen vá praticar a política expansionista, ele vai expandir, ele vai colocar dinheiro no mercado. Então, ele vai fazer exatamente o inverso. Ele vai comprar títulos, ele solta recursos no mercado e aumenta a liquidez. Então, sabe aquele título que antes ele vendeu ali? Aí ele, vem cá, ó, me dá esse título aí que agora eu quero comprar. Coloque-se no lugar do governo novamente. Se eu compro esse título, eu estou jogando dinheiro para o mercado. Ok? O raciocínio é esse, é só esse. E vocês não vão se confundir. Da mesma forma, ele pode diminuir a taxa de juros do redesconto e aumentar o prazo.
Então ele fala assim, olha, pessoal, bancos, redesconto está com uma taxinha desse tamanho, pode pagar em 10, 15, 24 vezes. Fica mais atrativo. Eu estou falando do redesconto, tá? Não é o crédito na economia, é o redesconto, crédito para bancos. E aí o compulsório, ele pode diminuir. Olha, o compulsório, a alíquota é de 20%. Então, vocês podem emprestar 80. Então, de cada R$ 100 que você tem no depósito à vista, você pode emprestar 80, recolhe só 20 para o compulsório, ok? Esse é o mecanismo. Esse quadro resume e esclarece para vocês, por isso que olha a importância de anotar lá no caderninho, porque depois, na hora de vir uma questão, a Ambima fala assim, responda qual é o tipo de política monetária que está sendo praticada nesse momento. Aí põe lá, vende títulos, diminui taxa de juros, mistura, entendeu? Então você pode se confundir. Eu acho que aqui está bem resumidinho, eu acho que dá para vocês entenderem essa política. Muito bem, só para fechar aqui, o efeito na taxa de juros, tá? Ao praticar a política expansionista, haverá maior quantidade de dinheiro no mercado. Com maior oferta de recursos, a taxa de juros cai e vice-versa. Então, juros em alta restringe o crédito. Se o juros está alto, o crédito fica restrito demais, ok? Agora, se o juros está em baixa, ele vai incentivar o crédito. Simples assim, é só isso que vocês precisam saber da política monetária. Então, não é o decoreba, é o entender, tá bom, gente? Entende, desenha esse quadro aí que a gente fez, que vocês vão ter a coisa bem na cabeça na hora que for preciso, ok? Então, aqui a gente vai partir para o outro vídeo, onde eu vou falar da fiscal e cambial, ok? Até lá, pessoal, até daqui a pouquinho.